paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse é o Instituto Bíblico Apostólico. Eu sou o professor Samuel Vasconcelos da Silva. Nós estamos aqui em uma série de aulas da matéria de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar continuidade, agora estudando as lições de número 12, 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, no capítulo aqui 12 de Atos dos Apóstolos, a história aqui faz uma pausa nas viagens de Barnabé e Saulo, para nos mostrar aqui agora uma crise séria que aconteceu na igreja de Jerusalém. Nós estamos agora aqui por volta do ano 44 depois de Cristo, e o governante naquela época ali era o rei Herodes Agripa I. E para ele se manter firme no poder, ele tinha uma estratégia, que era governar, agradando ali os líderes judeus que eram mais tradicionais e que não gostavam dos cristãos. Então, para ganhar a simpatia desse grupo, Herodes ele começou a perseguir a liderança da igreja e ele manda matar Tiago, que era irmão de João, que foi cortado a espada ali. E esse foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer como mártir. E quando Herodes viu que a morte de Tiago agradou muito aos seus opositores, aos opositores ali da igreja naquela época, ele decidiu ir além disso. Ele manda prender o apóstolo Pedro durante as festas dos pães asmos que estava tendo ali naquele momento, com um plano de dar uma sentença de morte pública para Pedro logo depois ali da Páscoa. Fiquei com as questões aí para vocês resolverem. O esquema de segurança que Herodes ele tinha montado ali para vigiar Pedro era extremamente pesado. Ele colocou ali 16 homens, 16 soldados, que se revezavam ali nos turnos da guarda. E Pedro ele dormia ali no fundo da cela, estava acorrentado diretamente a 2 soldados. Olha só. E além disso, tinha também sentinelas que ficavam ali do lado de fora, cuidando do portão. Então, humanamente falando, não tinha como fugir, não tinha como escapar ali daquele local. Mas nós vamos ver agora aqui um choque de duas forças. De um lado, nós vemos o governo usando armas e correntes, nós vemos ali Herodes usando armas e correntes para prender Pedro, mas do outro lado, a igreja usava a oração, e eles clamavam a Deus sem parar ali na casa de Maria. E Deus respondeu eles de forma maravilhosa. Ali na noite anterior ao julgamento, Pedro ele estava dormindo ali com tanta paz e com tanta tranquilidade que nem a forte luz que teve do anjo ali, que entrou naquela cela, acordou ele de imediatamente. O anjo ele precisou dar um toque nele, ao lado de Pedro, para que ele pudesse despertar. E sob a ordem do anjo ali, aquelas correntes que estavam nas mãos de Pedro, elas caíram das suas mãos e não fizeram nenhum barulho. E aí Pedro calçou as sandálias, vestiu a capa e seguiu o anjo ali. E aí eles passaram pelas guardas como se estivessem ali sonhando. E quando chegaram ali ao grande portão de ferro ali na cidade, o portão simplesmente ele abriu sozinho. E aí só depois que o anjo sumiu é que Pedro sentiu ali o vento da rua, e aí foi assim que ele caiu em si e entendeu, onde ele disse: Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Fico com as questões aí para vocês fixarem essa parte aí. Então depois de ser libertado ali, Pedro ele foi direto para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os irmãos estavam ali reunidos em oração por ele. E aí ele bateu no portão e uma serva chamada Rode foi ver quem era. E quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou com tanta alegria que perdeu o controle da situação ali. Então, em vez de abrir a porta logo, ela correu para dentro para contar a novidade e ela deixou o apóstolo Pedro esperando lá na rua. E aí acontece algo curioso aqui. Aqueles irmãos que estavam ali passando a noite orando para que Pedro ele fosse solto, para ser solto ali, mas quando aquela menina disse que ele estava lá fora, eles disseram que ela estava louca, E como ela insistia, eles pensaram:
deve ser o anjo dele, né? Porque naquela época eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda, né, que podia aparecer com a sua aparência física. E aí Pedro continuou batendo ali na porta, até que eles abriram a porta e todo mundo ficou espantado, né? E aí ele pede silêncio, né, com a mão, explicou como que Deus o tirou da prisão e pediu para que avisassem a Tiago e os outros líderes, e ele saiu dali para um lugar mais seguro. E fica aí algumas questões aí para vocês fixarem essa parte também. Bom, depois que Pedro ele escapou, né, Herodes ele saiu da Judéia e foi para a cidade de Cesareia, né, para resolver ali alguns problemas políticos com as cidades vizinhas. E aí num dia de festa, né, ele vestiu uma roupa real muito luxuosa, né, muito brilhante, e sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. Então, querendo agradar ali o rei, né, e ganhar favores, a multidão começou a gritar, né? É a voz de um Deus, né? Não é a voz de Deus e não a voz de um homem. E Herodes ele era um homem que conhecia as leis e os costumes dos judeus. Então ele sabia muito bem que a glória pertence somente a Deus, né? Mas por puro orgulho ele aceitou aqueles elogios e não deu glória ao Criador, né? Não deu glória a Deus. E na mesma hora um anjo do Senhor o feriu e ele ficou muito doente e morreu comido por vermes, né? E então vejam aqui que contraste lindo, né? A palavra nos mostra. O rei perseguidor morreu e caiu, mas a palavra de Deus continuava crescendo e alcançando muitos corações. E aí no final do capítulo, Barnabé e Saulo voltam de Jerusalém ali para Antioquia e trazem o jovem João Marcos para ajudar no seu trabalho. E aí fica aí essas duas questões para vocês resolverem, né, para estarem fixando aí essa parte também. Bom, o capítulo 13, né, ele vai começar aqui com uma nova etapa na história de Atos dos Apóstolos, né, de Atos ali, funcionando quase como um início ali de um novo livro. O centro das missões ele muda de Jerusalém para a cidade de Antioquia da Síria, né, que era uma cidade muito importante, né, uma cidade muito grande, importante ali daquela época. E aí a liderança dessa igreja trabalhava em união, né, e havia ali, né, profetas e mestres, e o nome de Saulo aparece por último nessa lista, mostrando que ele ainda estava começando a ganhar espaço ali na igreja. Então, enquanto esses líderes jejuavam, né, e serviam a Deus, o Espírito Santo deu uma ordem muito clara. Ele disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Então, olhem a lição importante que nós vemos aqui. A decisão de sair para as missões, né, não foi uma ideia isolada dos dois. O chamado veio de Deus, né, mas foi confirmado e abençoado ali pela igreja local. Então os líderes jejuaram, oraram, né, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para essa viagem missionária para pregar a palavra de Deus. Mais aí duas questões para vocês resolverem sobre essa parte aí. E aí, né, guiados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé, eles desceram até ali o porto de Seleucia e pegaram o navio para a ilha de Chipre, né? E essa escolha ela foi muito inteligente, né? Porque a ilha era grande, né? Ela era bem povoada e era a terra natal de Barnabé, que facilitava ali as coisas para ele. E aí eles andaram cerca de 200 quilômetros, né? Pregando pelas sinagogas até chegarem a Pafos, né? Que era a capital da ilha. E aí lá o governador romano, que era chamado Sérgio Paulo, né? Que era um homem inteligente, chamou os apóstolos porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas eles encontraram resistência, né? Um falso profeta e mágico judeu chamado Elimas, né? O Elimais, que andava com o governador, começou a atrapalhar eles ali, né? E Elimas ele tinha medo de perder o seu prestígio, né? Tinha medo de perder ali a sua influência política na corte se o governador se convertesse ao cristianismo. E aí nesse momento Saulo toma a frente e a partir daqui, a Bíblia ele passa a chamá-lo pelo seu nome romano, Paulo. E aí, cheio do Espírito Santo, Paulo ele olhou firmemente ali, né, para Elimas
e expôs a maldade dele. E disse que ele ficaria cego por um tempo como um sinal do juízo de Deus. E aí, na mesma hora, aquele homem ficou cego. E o governador, vendo aquele milagre que aconteceu ali, né, e aquela autoridade do ensino, ele se converteu e creu no Senhor Jesus Cristo. Mais duas questões aí para vocês fixarem dessa parte aí. Bom, saindo de Chipre ali, eles foram para Perge, na Panfilha, né? E a partir daqui, o texto bíblico, ele começa a usar a expressão Paulo e seus companheiros, né? Mostrando que Paulo assumiu ali a liderança do grupo. E é nesse lugar que acontece um problema sério, né? O jovem João Marcos, ele desiste da missão e volta para Jerusalém. E essa saída repentina, essa saída assim, simplesmente do nada, quebrou o combinado, né? E deixou Paulo muito chateado com a situação, porque o que causaria ali uma discussão feia entre Paulo e Barnabé mais para frente. E mesmo desapontados, Paulo e Barnabé seguiram viagem, né, até Antioquia da Pisídia. E aí no sábado eles foram à sinagoga e os chefes do local ali os convidaram para falar, né? E esse era um costume na época, né, dar palavra para judeus que vinham de fora para trazer um ensinamento ou notícias ali da região da Palestina. E aí Paulo se levantou e fez uma grande pregação, né, baseada na história de Israel, né, lembrando desde a saída de Egito, a saída ali do Egito até o rei Davi, e provou que Jesus Cristo é o Salvador prometido que ressuscitou dos mortos. E aí fica mais duas questões para vocês estarem respondendo aí a respeito dessa última parte aí. Bom, o povo ele gostou tanto da pregação de Paulo que pediu para ele repetir a mensagem no sábado seguinte, né? E aí no outro sábado aconteceu algo impressionante. Quase a cidade inteira se reuniu ali para ouvir a palavra de Deus. E quando os líderes judeus, né, mais tradicionais viram aquela multidão, todos atrás ali de Paulo e Barnabé, eles ficaram com muito ciúme da liderança e começaram a xingar, né, e a contra-atacar o que Paulo dizia. E diante dessa rejeição que estava tendo ali, Paulo e Barnabé agiram com coragem e disseram, né, eles falam, era necessário pregar primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam a vida eterna, nós vamos nos voltar para os gentios, né, que eram pessoas das outras nações. E aí os gentios ficaram muito alegres com isso. Então, mesmo sofrendo perseguição, né, e sendo expulsos daquela região pelas autoridades, os novos convertidos continuavam ali cheios de alegria e do Espírito Santo. Mais duas questões aí para vocês estarem resolvendo. Depois que eles saíram ali de Antioquia, eles chegaram à cidade de Icônio, né? E lá eles pregaram com tanto poder que muitos judeus e gregos aceitaram a fé. E o segredo desse resultado foi que Deus confirmava a mensagem que eles pregavam, operando sinais, né, e milagres pelas mãos deles. E o material aqui do livro de Atos Apóstolos vai nos mostrar que eles faziam isso com muito amor, né, com muita sabedoria e muita mansidão no trato com as pessoas. Mas a cidade acabou se dividindo, né? Metade apoiavam ali os apóstolos e a outra metade era contra. E a situação ficou perigosa, né, quando os opositores judeus, os gentios e até as autoridades da cidade se juntaram num plano para maltratar e apedrejar os apóstolos. Então, quando eles souberam desse plano, né, de linchamento ali, os missionários eles agiram com prudência e fugiram ali para a região da Licaônia. E essa estratégia de recuar nos ensina aqui para nós que sair de um lugar perigoso para proteger a vida não é uma falta de fé, né? Mas sim uma sabedoria para continuar pregando o evangelho ali em outras cidades. Fica aí duas questões para vocês resolverem. E aí eles chegaram, né, na cidade de Listra, e enquanto Paulo ele pregava ali na rua, né, na plateia chega um homem, né, com uma deficiência de nascença, né? Ele era um aleijado e nunca sequer tinha dado um passo na sua vida. E aí Paulo olhou para ele, né, percebeu
que o homem tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: fique de pé direito. No mesmo instante, aquele homem deu ali um salto, né, e começou a andar. E a multidão que estava presente ali ficou impressionada, né, mas por causa da ignorância religiosa deles, aconteceu uma grande confusão ali. Eles começaram ali a gritar na língua licaônica que os deuses gregos, né, tinham descido em forma humana. E aí eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Olha só. E os apóstolos, então, eles não entenderam, né, o que estava acontecendo ali logo de início por causa, né, da barreira linguística que estava tendo ali. E o problema ficou claro quando o sacerdote do templo pagão trouxe touros, né, e coroas de flores para fazer um sacrifício de adoração para eles. Então, quando os apóstolos entenderam o que estava acontecendo ali, eles ficaram desesperados, né? Eles rasgaram as próprias roupas, né, em um sinal de protesto, e correram para o meio do povo ali e gritaram: por que vocês estão fazendo isso, né? Nós somos homens comuns como vocês. E aí eles explicaram que a mensagem servia justamente para eles deixarem os falsos deuses e servissem ali ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Mais duas questões aí para vocês estarem resolvendo. E aí mesmo com esse discurso, né, que eles dois deram ali, foi muito difícil convencer o povo a não oferecer sacrifícios a eles ali. E olhem como que a opinião pública ela muda rápido aqui, né? Pouco tempo depois, alguns judeus inimigos eles vieram de Antioquia, né, e Icônio e mudaram a cabeça do povo, né, dizendo que os apóstolos eles eram perigosos. E aí aquela mesma multidão que queria adorar, né, Pedro ali, adorar Paulo ali, começou a apedrejá-lo, né, com muita violência. E aí eles bateram tanto nele que eles achavam que Paulo estava morto, né, arrastaram o corpo dele para fora dos muros da cidade e largaram ele lá. Mas a igreja ali local mostrou muito amor, né? Os novos discípulos saíram da cidade ali e começaram cercaram ali o corpo de Paulo e começaram a orar por ele. E aí, pelo poder de Deus, Paulo ele se levanta, né, totalmente recuperado. E aí, com uma força espiritual tão grande, né, incrível ali, ele não pediu uma licença médica. Já no dia seguinte, Paulo ele caminhou cerca de 50 quilômetros ali com Barnabé até a cidade de Derbe, né? E lá eles pregaram com liberdade, né? Abriram uma igreja firme com muitas pessoas que antes eram pagãs ali. Mais duas questões aí para vocês estarem resolvendo. E aí, para encerrar aqui essa primeira viagem, né, missionária, eles precisavam voltar para casa, né? E, humanamente falando, o caminho mais curto, né, e seguro seria ali pegar uma outra rota, né? Mas eles simplesmente tomaram uma decisão corajosa, decidiram voltar exatamente ali pelas mesmas cidades onde eles tinham sido perseguidos e apedrejados, né? Que foi Lista, Icônico e Antioquia da Pisídia. E eles fizeram isso, né, porque sabiam que cuidar dos novos convertidos, né, e organizar as igrejas era tão importante quanto pregar pela primeira vez naqueles locais. E em cada lugar, então, eles fortaleceram ali os irmãos, né, e escolheram líderes maduros, né, os anciãos, para cuidar de cada congregação ali que estava se iniciando. E essa viagem de volta, ela foi muito dura, né? Eles tiveram que cruzar ali cerca de 200 quilômetros, né, de estradas perigosas, desfiladeiros ali também nos meios das montanhas, né? E essas estradas eram tão difíceis, né, que só ficavam para passar por volta ali do meio de maio, né, por causa do clima. E aí eles passaram por Perge, né, desceram ali até o porto de Atalha, pegaram um navio ali de volta para a igreja mãe lá em Antioquia da Síria. E ao chegarem lá, eles reuniram, né, toda a igreja e trouxeram ali um lindo relatório de vitória, né, contando com muita alegria ali como que Deus tinha aberto de forma definitiva, né, a porta da fé para a salvação de todos os povos. Então que esse exemplo também, né, de coragem aqui inspire em nossas vidas, de sairmos por aí pregando a palavra de Deus para muitas pessoas que estão precisando. E aí, mais duas questões, deixo aí para vocês resolverem. E finalizamos a nossa aula de hoje.
Na próxima, nós vamos estar dando continuidade aqui nos estudos da matéria do livro de Atos dos Apóstolos.